Saudações, bem-vindos a mais um momento que nós temos hoje para falarmos de mais uma das personalidades malignas das quais nós estamos a levar. As 4 personalidades malignas que estão aqui na Terra promovendo a perdição ou lutando para a perdição das pessoas. Infelizmente, algumas das personalidades nem sabem que fazem parte dessas personalidades malignas. Quer dizer, elas estão a cumprir o plano de Satanás, algumas delas sem saber. Infelizmente. E outras sabem muito bem. Nós já falamos aqui as 2 primeiras personalidades. Exatamente. Falamos nós do falso profeta, falsos pastores, falamos disso. Falamos dos falsos cristos. E hoje vamos falar da terceira personalidade. E essa é muito famosa e confundida ao mesmo tempo. Como que é? Isso mesmo. É muito famosa e confundida ao mesmo tempo. É isso que nós vamos falar aqui. A terceira personalidade a terceira das personalidades, das 4 personalidades malignas. É essa que nós vamos falar aqui. Qual é? É o anticristo. Isso mesmo. O anticristo é a terceira das 4 personalidades. Queridos, entenda, eu disse, vou esclarecendo isso, cada vídeo que vier, estarei a esclarecer todos esses pontos. O anticristo é a terceira das 4 personalidades malignas. Por que é que se confunde? É que muitos pensam que o anticristo é o mesmo falar de falso profeta, é o mesmo falar... Não é isso. E ainda mais, pensa-se que o anticristo virá. Ou existiu, já não existe, virá. Não é isso. Para tal, nós vamos, sem alongar, entrar na nossa Bíblia, da qual ela nos revela o que é que está escrito lá em torno desta personalidade. Segundo as Tessalonicenses, é a base que nós estamos a levar dessas 4 personalidades, porque lá tem o fundamento das principais personalidades. Quais são? O anticristo e a última personalidade. Está lá insertado. Querido, diz aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, começando o versículo 1, diz lá: caros irmãos, quanto ao retorno à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa comunhão com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não vos deixes enganar de forma alguma, porquanto antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Percebe? O apóstolo Paulo, revelado pelo Espírito Santo, ele esclarece. E não fiquem atrapalhados sobre a volta de Jesus Cristo. Não há de vir assim, de repente, estamos ali a relaxar, estamos a passear, e logo Jesus Cristo está a aparecer. Ele mostra aqui os grandes marcos, em que antes da vinda dele, primeiro viria o quê? A apostasia. E essa apostasia irá resultar em trazer o filho da perdição, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E a apostasia, o que é? Em termos bíblicos revelados aqui, está a se referir que a igreja iria entrar em apostasia. E apostasia, o que significa uma igreja entrar em apostasia? É ela se misturar com as coisas mundanas, com o governo mundano. Porque a igreja em si é um governo. E ela então, ao se misturar com as coisas corruptas, está a se corromper. É uma apostasia. E nessa apostasia é ao mesmo tempo que muitas vezes a Bíblia chama de adultério. E neste caso, o resultado desse adultério é de trazer o quê? Um filho. E este filho é filho da iniquidade, o homem da perdição, o homem da iniquidade. Esse que é o resultado. Será que poderia acontecer isso? Vamos nós.
Primeiro, estava aqui a referir que a apostasia é o abandono. Isso mesmo. A apostasia é a mistura com as coisas mundanas. De alguma forma, é a igreja que faz o quê? Abandona a sua aliança com o seu comandante, Deus, e se junta com uma aliança estranha, corrupta. Logo, ela está a fugir do líder que é o Criador e segue agora um novo líder, que este novo líder vem de terras ou de proveniências estranhas. É isso mesmo. Logo, diz aqui, o versículo 4 do mesmo Tessalonicenses, diz aqui, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração e a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Está a referir? Consegue perceber? Que o filho da perdição, ele iria se levantar acima de tudo. Acima de tudo, diz aqui, se exalta, se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama de Deus. Esse filho da perdição, quando viesse, ele iria se exaltar e se colocar em defronte contra tudo o que se chama Deus. E aquilo que é de objeto de adoração. E ainda mais, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Esse filho da perdição viria para tomar o lugar de Deus. Assim que é. Logo, este que se chama de que o anticristo. Em outra tradução fala diretamente isso. O anticristo. O que é anti? É aquilo que combate. Perceba. Em termos de medicação, existem lá doenças, malária, não sei o que. O que as pessoas tomam quando estão de malária? Medicamentos anti-malária. O que é anti-malária? O medicamento que combate o quê? A malária, que dificulta e acaba com a malária. O anti. É assim também. O anticristo, o que faz? Dificulta a ação de Jesus Cristo para a salvação das pessoas. E ele procura acabar com a personalidade de Jesus Cristo. Será que isso iria acontecer? Só que o mais engraçado é que este anticristo, no lugar dele combater a Jesus Cristo e acabar por de vez, ele iria combater usando o quê? O nome do próprio Cristo. Isso o que é? Engano. Isso mesmo. Isso é engano. Levando as pessoas a um engano. Desviando-lhes do verdadeiro Cristo. E diz aqui que ele iria se assentar no santuário de Deus, fazendo-se de Deus. Isso iria acontecer? É possível? Irmãos, essa posição revela tomar os atributos de Deus. Pois é, está escrito. Temos documentos oficiais que mostram os documentos da Igreja Católica Apostólica Romana a referir do Papa como Jesus Cristo, a referir do Papa como Deus sobre a terra. É isso mesmo. Ele chegou a referir que todos os nomes atribuídos a Jesus Cristo também são atribuídos ao Papa. E logo o Papa é o Deus na terra. Temos documentos disso. Então, o que aconteceu afinal de contas? A igreja, eu fiz isso a referência, num dos estudos dessas 4 personalidades, de que a igreja pura a Éfeso, das 7 cartas de Apocalipse, ela seria atacado com o quê? Com o poder maligno, com o poder apóstata. Estamos a falar do poder de Roma, que iria atacar, e ao atacar então iria introduzir heresias. E no final iria surgir o quê? Um filho da perdição, que é o bispo de Roma, o Papa. Exatamente. O Papa é que é o verdadeiro anticristo. Não é que o anticristo há de vir. Mentira. Eu estou a ver muita coisa, muitos pregadores até renomados que aparecem a dizer que o anticristo há de vir.
O anticristo não há de vir. O anticristo já existe, já está entre nós. É só ver essas características. Aquele que se coloca, que se opõe contra Deus, que se coloca no santuário de Deus. O que acontece no santuário? O que acontecia no santuário? Lembra? No santuário o que acontecia? Alguém se sentisse, se visse que pecou, levava o seu cordeiro, fazia o quê? Se dirigia ao santuário, chegava lá o cordeiro, o sacerdote o que fazia? Pegava o cordeiro, imolava, o pecador orava, confessava os seus pecados sobre aquele animal. E dali fazia o quê? O sacerdote cortava ou matava o animal morria no lugar dele. E logo a pessoa era o quê? Perdoado mediante a confirmação do sacrifício que era feito lá. E hoje, o que está a acontecer? Não é o Papa, não é a Igreja Católica Apostólica Romana que solicita os pecadores para irem fazer o pedido de perdão a eles, ir confessar a eles. O que é isso? Isso que é levar o santuário, colocar-se no lugar de santuário. E ainda mais tem a ousadia de dizer que eu te perdoo, filho, vai. Está a acontecer ou não? Está a acontecer sim. É isso mesmo. Isso está a acontecer. É exatamente esses pontos, queridos, que ele iria se colocar no lugar de Jesus Cristo. E nós sabemos muito bem que Jesus Cristo, sabendo desses assuntos, sabendo que iria haver uma das identidades malignas que iria tomar o seu lugar. Hoje, Jesus Cristo está no lugar santíssimo nos céus, está trabalhando a favor da salvação das pessoas, em que ele, sabendo que iria haver essa personalidade maligna, ele logo corrigiu isso muito cedo. Disse o quê? No Mateus capítulo 6, você pode ler isso. Ele diz, quando tu quiseres orar, entra no seu aposento, entra no teu quarto, fecha a sua porta, ora lá em secreto para o seu Pai que está onde? Nos céus. Hoje nós temos o acesso direto ao reino dos céus, sem precisar de ir se ajoelhar perante o homem, porque ele sabia que iria surgir o quê? Uma identidade maligna. Está aqui. Está aqui. Isso realmente iria surgir primeiro a partir de quê? De apostasia. Isso mesmo. E a apostasia resultou em filho do pecado, filho da perdição. E, queridos irmãos, quero vos dizer que são muitas personalidades, aliás, são muitos movimentos que estão a girar no mundo inteiro, a concorrer em preparação juntamente com essa personalidade para a vinda da última personalidade maligna. Qual é? Você há de ver, querido. Há de ver. É isso que estamos a ver. Esses shows de milagres que andam a acontecer ali. Essas campanhas de cura, de fogueiras santas, entre muitas coisas. Tudo isso está a concorrer para a vinda da última personalidade que vai enganar a massa dos que não entendem. A maioria dos que não entendem. Esses falsos cristos, falsos profetas, essas cruzadas estão a acontecer por lá. Tudo isso são campanhas, são táticas que Satanás está a usar, levando essas personalidades para a preparação da vinda dele. Se percebe? Irmão querido, fique conosco. Fique conosco. Até o final você vai descobrir muita coisa nesta série das 4 personalidades malignas. Aliás, se você ainda não se inscreveu, aproveita. Procura o botão aqui embaixo onde está escrito lá se inscrever. Se inscreva. Deixa um like logo agora. E partilhe ainda para que mais pessoas descubram isso. Porque nós aqui estamos a serviço de esclarecer o caminho da salvação, evitando que você e mais outros possam ser enganados. Entenda, querido irmão? Está ali. Em frente de toda essa agitação que estamos a acompanhar, essas cruzadas de milagre, cura, todas essas campanhas ali, entre todas essas pauladas, tudo isso são táticas que à frente disso está a vir o verdadeiro pirata, a última personalidade está a vir lá à frente. É isso mesmo. E aí, vamos entender, esse anticristo, quando que isso iniciou? Onde que ele iria iniciar o seu surgimento? Foi profetizado, exatamente, foi profetizado. No livro de Daniel, capítulo 7,
Assim como também o Daniel capítulo 8, versículo 9, 12 até 12 lá, fala exatamente disso. Mas nós vamos destacar aqui o Daniel capítulo 7. Diz aqui, e também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras, eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Essa ponta, qual é? O anticristo. Quando ele surgiu, fez guerra contra os santos. Procura na história, querido irmão. Não fique apenas parado. Procura a história, confirma tudo isso. Que o poder do Papa lutou contra os santos de Deus. A igreja derramou mais sangue. Conta-se que a igreja derramou mais sangue, muito sangue mesmo. Até mais do que as guerras civis. Isso na figura de quem? Na figura do Papa. Exatamente. O anticristo, quando se levantou, ele combateu contra os santos. O que ele queria? Esse é um outro assunto que iremos detalhar da melhor forma com os temas que nós temos aqui por dar. A nossa série, O Brilho Eterno da Verdade, que já vai começar a bombar. Por isso, chame mais amigos, mais família para se inscrever, ative o sininho, compartilhe para mais pessoas terem acesso a essas mensagens. Querido irmão, é sabido que Satanás, a função, o que ele está a fazer é combater a salvação das pessoas e destruir os fiéis seguidores de Jesus. É isso mesmo. Por isso, nessa campanha dele, nesse exercício dele, ele confiou o quê? Confiou o poder do Papa. Confiou no Papa. É por isso que ele, a partir do paganismo, conseguiu com seu poder invadir a igreja e assim com seu poder agressivo fazer colocar lá uma figura que pudesse comandar a religião. O objetivo qual era? Corromper a religião. Esse que era o objetivo. Que no final de tudo, ele aparecer. Exatamente. Ele aparecer. Para terminar com tudo e ele então ser o governador do mundo inteiro. Isso quando? O sonho dele está a pensar em concretizar isso com a nova ordem mundial. Queridos, voltando ainda para o mesmo Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 9, diz aí, ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás. Está lá escrito. O aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás. Em que sentido? O apóstolo Paulo está a dizer, o apóstolo Paulo dizendo aqui, de que o anticristo, a vinda dele, seria a ação de Satanás, ou por outra, seria Satanás a lhe dar o poder para o domínio dele. Quer dizer, tentando ainda esclarecer para tornar isso mais fácil, a figura do Papa existe porque ele foi colocado lá pelo poder do próprio Satanás. Ainda mais, é Satanás que está a conduzir o caminho do Papa. É isso aí. Exatamente isso. Quer mais aprofundamento? Nós ainda iremos ao detalhe disso. Por isso, fique conosco. Nós ainda iremos detalhar esses assuntos. Perceba só. O livro de Apocalipse, capítulo 13, ele declara. 13, desde o versículo, vou chegar aqui, versículo 1 até 4. Diz assim. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Quem é o dragão? Satanás. E essa besta referida aqui, qual é? É exatamente o próprio Papa. Está aqui a dizer, o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono. Satanás deu o poder aqui ao Papa. A terceira
figura das 4 personalidades malignas, o anticristo. Exatamente isso. Não é por causa disso que Jesus Cristo disse: a ninguém chameis pai na terra. Lembra-se disso? Jesus falou disso. Porque ele sabia que iria se levantar uma figura na terra, o qual iria se colocar no lugar de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo mesmo disse: porque somente existe um pai, o vosso pai, que está onde? Nos céus. Mas hoje o mundo inteiro grita papa, 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 o que significa? Papá, que é o pai da religião na terra, o pai sobre todas as nações. Quem lhe deu esse poder? Satanás. E aqui diz, o versículo 3, e viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Está a ver? Aqui quando diz, viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e essa ferida foi curada, nós sabemos muito bem, desde o ano 538, que o poder do Papa tomou o poder absoluto, o domínio absoluto, foi isso até 1798, em que o Papa, que estava no poder naquela altura, foi preso e morto pelo general do imperador Napoleão Bonaparte. Essa aqui é a ferida mortal, o golpe da ferida mortal que teve. Só que no ano de 1929, o Benito Mussolini devolve o seu poder ao Papa. E ele começa então a voltar a governar de novo. E ele está agora na fase de cura dessa ferida, que em breve ele vai ter de novo o domínio total, absoluto, que é a supremacia papal que vai ser dado. E nós estamos a acompanhar toda essa agitação, está a encaminhar para isso. Porque os líderes mundiais agora, e em qualquer lugar onde o Papa vai, não é para duvidar da maneira como o mundo admira dele. E ali, o que é que diz verso 4? E adoraram o dragão que deu a sua besta, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a esta? Quem poderá batalhar contra ela? Só pelo fato das pessoas venerar, respeitar tanto o Papa, prontos, ao mesmo tempo estão a adorar o próprio Satanás. Perceba, não estou aqui para ridicularizar a personalidade do Papa. Ele é um humano como a mim que carece também da salvação. Mas enquanto estiver deste lado, não querer obedecer à Bíblia, mas se colocar como detentor da Bíblia, fazendo coisa contrária, não tem jeito. Porque ele tem muita influência e muitas pessoas poderão ser salvas pela influência dele. Pelo contrário, está a reter muitas pessoas na perdição. É por isso, a você, que se calhar ainda estava em alta consideração dessa figura, é melhor começar a tomar uma outra atitude. Porque já se disse, você e eu temos um único Pai que está nos céus. Queridos, o poder agressivo de Satanás, na figura do anticristo, na figura do Papa, ele tomou domínio sobre toda a igreja, sobre toda a religião, exatamente. E ele hoje é a figura principal. Mas o que fez com que a igreja e Roma pudesse se introduzir e misturar as coisas? É por causa da tradição. Jesus Cristo falou no livro de Mateus 15, versículo 3, faço aqui referência, versículo 3, 8 e 9, diz assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes, Jesus Cristo a dizer: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Está a ver? As pessoas preferiam se afastar dos mandamentos de Deus seguindo a tradição. É isso que está acontecendo hoje. Muitas pessoas sem confirmação na Bíblia, de certos pontos estão a seguir, mas apenas seguem pela tradição. Por exemplo, é falar do domingo. Não existe lá na Bíblia o domingo como dia de adoração. Mas por que ainda persistem, continuam a seguir isso, mesmo não estando escrito? Por causa de tradição. Cresceram assim. Conheceram isso desde lá. Os nossos pais, nossos bisavós também adoravam da mesma maneira. Então vamos continuar assim. Veja agora o versículo 8 e 9. Este povo honra-me
com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Percebe? Por causa de quê? Seguir tradições. Verso 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Está aí. Seguir tradição dos homens. Roma, pelo seu paganismo, introduziu o paganismo, a tradição na igreja, e valorizou mais a tradição do que a Bíblia. E até hoje mesmo a Roma fala isso. A Roma é claro nisso. Declara mesmo que nós declaramos que a igreja está acima da Bíblia. A igreja católica não tem receio de falar isso. Não tem receio. Estamos aqui, queridos irmãos. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E aí? Eu acabei de fazer uma referência aqui. Que pessoas estão a seguir pela tradição, não porque, mesmo que a Bíblia seja clara, apresentando que isso que você está seguindo não tem aqui escrito nessas escrituras, mas a pessoa faz o quê? Prefere ainda continuar desta maneira. Irmão, siga a Bíblia para a sua própria proteção em Deus. Porque aqui na terra estão lá os poderes que estão a lutar para continuar a manter as pessoas fora das mãos do Senhor. E agora, querido irmão, vamos entrar em apelo da nossa mensagem. É o momento de abandonar as tradições. É o momento de se afastar dessas figuras. É o momento de se afastar dessas figuras das 4 personalidades malignas. Evitar as tradições e seguir o caminho que vem de Deus. Veja só, Jeremias 17, versículo 5 e versículo 7, que eu destaco aqui, passa a dizer: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da cara no seu braço e aparta o Senhor, o seu coração do Senhor. E aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. Querido, talvez você fez tantos anos, tanto cresceu deste lado, desta denominação, seja católica, evangélica, como não, e as considerações por essas personalidades foram tão maiores do que o que a Bíblia diz. Porque nós, como cristãos, como filhos de Deus intitulados, devemos colocar a Bíblia em primeiro lugar do que o que as pessoas dizem. E ali, então, vemos que, colocando a Bíblia em primeiro lugar, não temos razões de estar a venerar, a considerar o que os homens dizem. Não temos razões. Por isso, tome a sua posição como filho sincero de Deus. Deus sabe, conhece que você és um sincero. Deus sabe que tu és um sincero e você quer adorar de verdade. Você deseja conhecer a verdade e a verdade essa está chegando para si. Não desperdice essa verdade. Siga o caminho da salvação apenas pela Bíblia Sagrada. Versículo 7 diz assim, Jeremias 17. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é apenas no Senhor. Percebe? Bendito é o varão que confia no Senhor, que a sua esperança é apenas no Senhor. De que maneira que você pode confiar no Senhor? Isso é apenas no Senhor. A partir da Bíblia Sagrada. É isso mesmo. Porque é lá onde nós conhecemos, encontramos nosso Deus, nos comunicamos com Ele e Ele nos declara lá todos os seus desejos. Na Bíblia Sagrada. Por isso, siga a este Deus. E assim você agora é levado a tomar a posição como os outros apóstolos que estiveram em defronte, a defrontar diante dos humanos que gostariam que eles desviassem a sua fé em persuasão, em serem persuadidos a fazer coisa que a palavra do Senhor não condizia. Está aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, depois saltamos para o versículo 19. Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Percebo? Existe apenas um nome que fomos dados na terra. E este nome que deve estar em primeiro lugar em nossa vida, do que qualquer outro nome que possa ser invocado sobre a terra. Entre os outros estão aparecendo ali, dizendo que eu sou Jesus Cristo, siga a mim, eu sou pastor fulano, eu sou presbítero fulano, eu faço isso, faço aquilo.
Só existe um nome dado entre todos os homens, da qual possa ser salvo. Não se engane com essas coisas. Não se engane com essas personalidades, não. Versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Queridos irmãos, são muitas pessoas que vão aparecer com palavras tentando te convencer a continuar a seguir o que a maioria segue. Mas lembre-se que nada fica escondido aos olhos de Deus. Naquele momento que você prefere seguir o que as pessoas dizem do que o que a Bíblia diz, Deus está a te assistir. Deus está a te assistir. E aí? O que é que você vai preferir? O que é que você vai preferir? Querido irmão, siga a voz do Senhor. Siga a palavra de Deus apenas. E vá avante. O Senhor estará contigo. Siga assim diz o Senhor. E não o que os homens dizem. Quer ter mais detalhe? Escreva nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo e ajude mais pessoas a abrir a sua visão. Em breve, voltarei para dar mais outra mensagem. A quarta personalidade maligna. Essa vai te surpreender. Essa vai te surpreender. A última personalidade maligna. Nós voltaremos a nos ver daqui a pouco, aqui no projeto Salvando Vidas para a Eternidade.